e esse é o 7º episódio. Se você ainda não assistiu os outros episódios, eles estão disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify, no perfil da Rádio Vinhedo Web, ou você pode procurar por Flames Podcast. Hoje a gente está aqui com o João, uma das pessoas que foi bastante citada aqui nesse podcast. Ele estava aguardando ansiosamente por esse momento. Ele não via a hora de vir aqui e poder falar um pouquinho sobre a história dele e poder mandar alguns recadinhos. Então, João, por favor, se apresente para as pessoas, conta um pouquinho da sua história para a gente. Certo. Fala, pessoal. Meu nome é João Pedro, tenho 27 anos. E antes de eu contar um pouquinho quem eu sou, queria deixar alguns recadinhos para os meus fãs. O meu fã número 1 é o Matheus Torre, veio aí no podcast. E, Matheus, queria dizer que eu também não fui muito com a sua cara no começo, tá? Isadora, que falou que eu sou sonâmbulo, eu queria deixar claro para todo mundo que ela também é sonâmbula. E, bom, minha irmã acho que não falou mal de mim, né? A minha irmã foi boazinha, então um beijo para minha irmã, Juliana, que veio aí também no podcast sobre o primeiro amor. E, então, contando um pouquinho da minha história... Eu fui criado em Nova Odessa, uma cidade do interior de São Paulo, né? Tenho um irmão e uma irmã. A minha irmã veio aqui no podcast, vocês já ouviram ela falar um pouquinho. E o meu irmão chama Matheus, tem 25 anos. E a gente, lá na cidade de Nova Odessa, fui criado com a minha família, a família dos meus pais, da minha mãe. Todo mundo mora lá, então a gente sempre foi muito próximo, a família foi sempre muito próxima. E a gente sempre frequentou a igreja evangélica luterana. Eu acho válido contar um pouco sobre o meu testemunho, né? Sobre a história do ponto de vista da minha caminhada cristã. E a gente sempre foi criado e a gente sempre congregou na igreja evangélica luterana, que é uma igreja assim que eu amo de paixão e assim eu de verdade amo muito o pastor lá, eu amo muito a esposa dele, a Norma, que ela toca órgão lá na igreja. E assim, a gente sempre teve uma proximidade muito boa. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho em termos de valores, de caráter, eu aprendi lá. Então, foi lá que Deus começou a me desenvolver. Então, eu sou muito grato a Deus por nascer nesse contexto de uma família unida e de uma família que já conhecia Deus e buscava Deus. E, bom, os anos foram passando, né? Para quem não sabe, eu também sou engenheiro civil, igual a maioria dos convidados da Ana, né? A gente trabalha junto na RM+, a empresa aqui do lado. E, então, estudei ensino médio lá em Americana mesmo. Depois eu cursei engenharia civil na Unicamp, em Campinas. Então, morei um tempo lá em Campinas. Aí, morei um ano fora também, fiz um intercâmbio na Itália. Fiquei um ano morando lá, então... aprendi bastante coisa lá, porque tive que me virar, trabalhei de entregador de bike, de tipo iFood da Itália. Voltei para cá e aí, depois que eu voltei, fiquei mais um tempinho com meus pais e logo já ingressei na RM. Então, lá dentro da RM, onde aconteceu diversas mudanças na minha vida. E a principal mudança, obviamente, foi a minha conversão. Acho que foi assim, o maior ponto de inflexão da minha vida. E... Bom, falando um pouquinho sobre a minha conversão, né? Apesar de eu sempre ter esses valores cristãos devido aos meus pais, devido à igreja que eu frequentava, sempre foi uma sensação de contentamento com o fato de que eu já conhecia Deus. Ou seja, por já acreditar em Deus, eu achava que era suficiente. Então, a ideia é, vou viver minha vida normalmente e Deus me abençoa nisso, Deus me abençoa naquilo, Deus vai cuidando. E, de fato, Deus estava lá em todos os momentos da minha vida. Eu vejo muito olhando para trás, todas as etapas, por exemplo, do meu intercâmbio, os meus sonhos de entrar numa universidade pública, eu vejo muito Deus presente ali nessas situações. Mas a grande questão é que Ele não quer que a gente se contente em apenas acreditar que Ele existe e em apenas... fazer com que ele participe dos nossos sonhos. Ele quer que a gente participe dos sonhos dele. Então, e que a gente busque ele com intimidade, né? E eu não tinha esse entendimento. Então, por mais que eu acreditasse em Deus, ele não era o centro da minha vida, porque muita coisa que eu fazia era para mim mesmo, sabe? Então, eu só pensava assim, nos meus sonhos, Deus, participa aqui, ajuda eu aqui, tá? E eu rezava, né? Eu orava, mas do meu jeito, naquela época eu falava, vou rezar aqui e tal. E eu rezava todos os dias a mesma coisa, né? Uma oraçãozinha programada. Então, tipo... Eu falava com Deus, mas era um negócio, tipo, todo dia eu tinha que agradecer isso, fazer isso, isso, isso. Então, era uma oraçãozinha que era todo dia a mesma coisa, antes de dormir, só bater cartão ali na igreja, mas, assim, não tinha uma mudança de fato na minha vida, em quem eu sou.
E aí tudo isso começou a mudar realmente depois da época que eu voltei no intercâmbio, que eu comecei a trabalhar na RM, e foi um período da minha vida em que muita coisa deixou de fazer sentido, começou a deixar de fazer sentido. Porque, por exemplo, na Unicamp a gente vivia uma vida de basicamente festas, né? Todo dia, toda semana era festa e tá com os amigos lá, e zoeira e tudo mais. Eu sempre gostei muito dessa vida, né? Na época da faculdade. E depois que eu voltei um ano em diferença dos meus amigos, né? E os meus amigos, eles estavam já todos namorando ou estagiando, e aí foram tudo morar em São Paulo, e eu acabei ficando lá sozinho em Campinas. Eu comecei a entrar numa crise e falar, puta, e agora, né? Não tem mais rolê, não tem mais festa em rap, não tem mais balada pra ir, os caras tá tudo lá em São Paulo, o que eu vou fazer? E tava entrando nessa crise, assim, né? Tava ficando meio triste e tal. E bem nessa época, foi uma época que várias coisas se alinharam de Deus na minha vida. Então, uma delas foi que um amigo meu de infância começou a falar de Deus comigo de uma outra forma. Então, ele começou a me apresentar o evangelho mesmo, do jeito que ele é, e falou, você tem que buscar intimidade, você tem que falar com Deus. A gente começou a fazer algumas células na casa de um amigo meu, que ele era um amigo meu também de infância, que tinha se convertido há pouco tempo, e ele começou a fazer umas células, a gente começou a ir lá. E lá a gente falava livremente, assim, no dia a dia, ó, hoje foi assim, 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 puta, teve dificuldade nisso, 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 semana passada aconteceu isso. E isso foi muito bom, que eu comecei a ver esse ambiente de, tipo, cristão se ajudando e mostrando como tem que ser uma vida cristã. E aí eu fui entender que, tipo, eu preciso buscar um relacionamento com Deus, não basta só acreditar. E aí foi, assim, por mais que eu dizia que eu era cristão, mas eu nunca tinha falado para Jesus que eu amava ele. E eu também nunca tinha lido a Bíblia. Então, assim, vou ler aqui um versículo no domingo, mas eu nunca tinha, nossa, vou ler a Bíblia. E aí eu comecei, né, por curiosidade, comecei a pesquisar e comecei a ler a Bíblia em casa e tal. E aí foi esse contato com meu amigo começou a me aproximar de Deus. E ao mesmo tempo que eu falo que o Matheus me ajudou muito, então, Matheus, eu não vou só te criticar, cara. Você sabe que eu te amo muito, cara. E o Matheus foi um dos principais que me ajudou nessa caminhada. Porque no comecinho, quando eu estava nesse processo de entender o relacionamento com Deus, foi ele que me mostrou. Então, Deus colocou eu e ele lá do lado na empresa. Ele já era um cristão bem mais maduro que eu, já era casado e tal. Então, todas as dúvidas que eu tinha, as dúvidas bestas de início de cristão que não entende nada, eu perguntava para ele, ele ia me ajudando, ia me discipulando. Então, foi um discipulado que Deus fez acontecer ali, natural no trabalho. Então, já foi, assim, uma forma de Deus ir me aproximando. E aí, nesse contexto, né, de eu estar buscando em casa, buscando por conta própria conhecer Jesus, começaram a acontecer várias experiências, assim. Então, foram as primeiras experiências sobrenaturais que eu tive com Deus, que aí comecei a parar e pensar, falando, nossa, acho que Deus é mais real do que eu pensava, né? Porque a gente sempre fala, nossa, Deus existe, mas não é um negócio que, quando a gente não busca essa intimidade, a gente não vive tudo que Ele tem preparado pra gente, né? Em todas as experiências. Então, assim, eu tive a experiência, por exemplo, de ser batizado em línguas no meu próprio quarto, eu orando para Deus, falei, Deus, queria ser batizado em línguas. E aí comecei a orar, uns bagulho que eu nunca vi na vida e foi isso. Então, várias coisas acontecendo, Deus usando um monte de gente para falar comigo e falando coisas que as pessoas não tinham como saber. Então, assim, eu comecei a ver esse lado das experiências com Deus e a viver isso, sabe? Por outro lado, eu ainda estava preso a muita coisa, dos meus desejos, meus vícios, as coisas que estavam impregnadas em mim, né, que não condizem com o que Deus quer, o que Deus queria para mim. E Deus, o Espírito Santo, começou a me incomodar com várias coisas que eu fazia. E assim, aí começou a ser um negócio do tipo, durante a semana eu vou buscar Deus, e fim de semana eu falava, Jesus, fica aí um pouquinho que eu já volto. Eu ia lá fazer um monte de coisa lá com meus amigos e tal, e me sentia culpado porque o Espírito Santo ficava, né, me deixando-se culpado, sabe? E ele ficava me trabalhando em mim, falando, não, filho, não é assim, não é assim, não é assim. E eu lá não tentando fazer os dois ao mesmo tempo. Os dois jeitos ao mesmo tempo, né? E a gente sabe que não tem como. Então, assim, nesse período, é interessante que não foi uma coisa de, tipo, as pessoas vindo falar comigo que o que eu estava fazendo era errado. Foi o próprio Espírito Santo me convencendo do meu pecado e falando o que eu tenho que fazer. Então, eu estava vivendo isso e, assim, foram vários meses eu lutando contra entregar tudo para Jesus. Eu falava, Jesus, durante a semana eu já estou te buscando, tá bom já, né? Você não precisa vir aqui fazer eu parar de beber, fazer eu parar de fazer um monte de coisa.
Então, assim, eu não queria. Eu fui vários meses e eu olhava, comecei na igreja, tipo, em outra igreja também nessa época, comecei a ver os jovens, né? E falava, não, eu não vou ser esse cara não, mano, evangélico aí, dançando o passinho do reteté, tá ligado? Mas aí olha eu hoje, né? Zoeira. A Beyblade. Mas não, brincadeira. Não é brincadeira. Mas eu olhava assim e falava, não, eu não me imagino nessa situação, e nem tanto do lado que eu julgava ser, assim, zoado do ser evangélico, quanto do lado de, tipo, me entregar. Porque eu ia nos cultos e olhava jovens que os caras estavam derramados ali, assim, no chão, orando e entregando tudo para Jesus. Eu falei, Jesus, eu não consigo fazer isso aí. Eu só consigo, durante a semana, ler um pouquinho ali e falar de vez em quando, mas não consigo me entregar e te amar desse jeito. E aí foi nisso que, assim, foram vários meses eu lutando contra isso. E eu lembro que eu comecei a orar especificamente pedindo para Deus uma coisa. Eu comecei a falar, Deus, me leva para um próximo passo, me mostra uma direção, me mostra um caminho. E eu falava exatamente essas palavras e eu orei isso por 3 meses, assim, tipo assim, todos os dias praticamente. Porque eu tinha essa convicção de que eu não conseguia levar mais essa vida de buscar Deus e ao mesmo tempo me sentir mal com isso. E eu também comecei a me sentir inútil. Tipo assim, o que eu tô fazendo? Eu tô perdendo meu tempo. Fim de semana eu tô aqui enchendo a cara, eu tô ajudando quem com isso? Eu tô, inclusive, fazendo mal pra mim mesmo, várias coisas acontecendo, sempre dava merda nas coisas. Então, tipo, o que eu tô fazendo? Tô perdendo tempo. Por mais que, não tô fazendo mal pra ninguém. Mas se você não tá cumprindo o seu propósito, você já tá fora do que Deus quer, sabe? Então, é uma coisa que eu comecei a pensar e eu comecei a falar, puta, eu queria de alguma forma ajudar na sociedade, ajudar pessoas, mas, tipo, o que eu tô fazendo? Eu não sei, fim de semana eu só quero pensar em mim mesmo, nos meus prazeres, né? Então, eu comecei a me sentir mal com isso, eu comecei a orar, Deus, me mostra um próximo passo, me mostra uma direção, me mostra um caminho. E, bom, isso, só para contextualizar, isso foi fim de 2019, né? Os últimos meses aí de 2019. E 2020, começou o ano e tal, e eu lembro que eu tinha passado o ano uma viagem com meus amigos, foi divertido pra caramba a viagem, mas eu voltei e falei, puta, quer saber, foi legal a viagem, mas eu tava com aquele peso ainda, falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa só pra Deus. Daí eu lembro que essa época eu ainda enchia a cara todo fim de semana, falei, não, eu vou ficar um mês sem beber pra entender meu vício da bebida, né? E aí eu fiquei um mês, tal, sem beber, e aí teve o Descend, que... Você foi no Descend? Não. O Descend, pra quem não sabe, é uma conferência, na verdade, né? Mas foi em 3 estádios ao mesmo tempo. Então, foi no Allianz, no Morumbi e lá em Brasília. E nessa conferência, digamos, tem vários pregadores de vários países e vários grupos de louvor de vários países também que vão para lá para levar a palavra de Deus, mas não é uma questão de... A ideia não é ser um showzinho de gospel, a ideia é ativar cristãos da sociedade. Então, eles têm coisas, por exemplo, quem quer adotar uma criança, vem falar com a gente. Quem quer ser líder na universidade, vem falar com a gente. Então, tipo, é justamente ativar essas pessoas para que elas possam transformar o lugar que elas estão. E eu lembro que eu fui no Descend, e eu fui com um casal de amigos meus, e aí começava às 10 da manhã e terminava às 10 da noite. E esse casal de amigos meus teve que ir embora às 3 horas da tarde. E eu fiquei sozinho no Descend, das 3 da tarde até 10 da noite. Eu falei assim, Deus, já tô aqui mesmo, eu vou ficar aqui te adorando e tal. E aí eu lembro que eu fiquei ajoelhado, orando, assim, um tempão. E aí, uma hora, tinha um menino atrás de mim, que ele tava orando em línguas, não tava entendendo nada que eu tava falando. E uma hora ele parou e ele começou a falar normal, em português normal. Ele começou a falar assim, tem alguém aqui que andou pedindo por um próximo passo. Tem alguém aqui que andou pedindo por um caminho. Tem alguém aqui que andou pedindo por uma direção. E, tipo, exatamente as palavras que eu orei 3 meses seguidos. Aí, nisso, eu já fiquei meio assim... Eu tava orando aqui, eu fiquei estraladão, assim. Falei, mano, será que esse cara tava falando comigo? E eu nem olhei pra ele porque eu queria continuar ouvindo o que ele tava falando, né? Só que aí ele veio no meu ouvido e falou assim, você sabia que era com você, né? E aí, assim, Deus começou a falar comigo através dele em primeira pessoa, sabe? Tipo, me chamando de filho e falando todas as coisas que não tinha como aquele menino que eu nunca vi na vida saber o que era, né? E naquele dia, assim, foi que eu realmente vi que, puta, foi Deus me escolheu de verdade. E esse é o dia que ele esperava acontecer. E Deus mesmo falou assim, estava esperando acontecer esse dia para te mostrar esse passo. Agora, siga meus próximos sinais que eu vou te mostrar e você vai ver o propósito que eu tenho para você. E no que Deus me falou isso, ele falou, siga os próximos sinais. 2 dias depois, eu recebi um convite para ir numa conferência.
E o detalhe é que eu já tinha fechado os bloquinhos de carnaval lá em São Paulo, com meus amigos, né? Porque, tipo, eu ainda tava nessa vai não vai, eu ia lá pra Gandaia. E aí, 2 dias depois, recebi esse convite. E aí me chamaram pra ir e tal. Na verdade, foi o Caio lá da RM. E aí, só que ele nem ia. Ele falou, vai ter essa conferência, mas não vou poder ir. E aí, no que falou dessa conferência era do Todd White, que é um pregador americano, né? E eu já acompanhava ele no YouTube. E aí eu falei pro Matheus, eu tenho que ir, tá ligado? Eu senti no coração, assim, acelerado. Eu falei, não, esse sinal é esse, esse sinal é esse. E eu falei, eu tenho que ir. E aí o Matheus, na hora, já topou. Falou, não, vou com você. Já ligou pra Mariana, já os dois compraram, a gente foi junto. E aí eu liguei pros meus amigos e falei, eu vou com vocês para São Paulo, a gente tinha fechado o hotel já. Falei, vou ficar no hotel com vocês, mas vocês vão pros bloquinhos e eu vou pra conferência. E essa conferência foi, na verdade, assim, o Descende foi o ponto de inflexão que Deus falou comigo especificamente, mas essa conferência foi o que mudou tudo, porque foi lá que eu me entreguei de verdade para Jesus. Então, assim, lá eu vivi tanta coisa, 4 dias intensos de evangelismo, a gente saía na rua, então não era um negócio também, assim, que um monte de... Quando a gente entra nesse mundo, a gente fica incrédulo de tudo, né? A gente entra na igreja e fica duvidando. Mas será que é real mesmo? O cara forçou ali, o cara tá fingindo, tal coisa. Quando é na rua, irmão, não tem como fingir. A gente ia na rua lá nos bloquinhos, orava pela galera e via gente sendo curada e via batalha espiritual e, puta, aí a gente orava pelos moradores de rua, a gente orava pela galera que tava no bloquinho, a gente ia no shopping, orava pelas pessoas que trabalhavam nas lojas e orava por cura, recebia palavra de conhecimento, um monte de coisa. E muitas vezes também a gente chamava os moradores de ruas para ir no culto à noite com a gente. Então, assim, era uma experiência que a gente viu transformação de verdade, sabe? Tipo, que as pessoas realmente se transformavam e entregavam tudo para Deus e, tipo, você viu o que Deus estava fazendo na vida das pessoas. E eu conheci pessoas incríveis lá, né? Tem uma amiga minha que foi missionária na Índia, e ela viveu testemunhos absurdos. Tem um amigo meu que eu conheci lá que ele foi usado para curar a mãe dele do câncer, ele estava afastado de Jesus e o próprio Deus, mesmo ele afastado, falou, você tem o que sua mãe precisa, ora por ela. E ele orou por ela, na semana seguinte o exame deu 0 câncer. Então, e ele estava lá também, igual eu, tentando entender, sabe? Primeira vez, ele falou, mano, isso aí aconteceu 6 meses atrás, eu tô aqui, eu preciso entender, eu preciso conhecer mais de Deus, sabe? E eu acho que é isso que Deus quer gerar em nós, né? Da gente essa vontade de conhecer mais dele. Porque a partir do momento que a gente se acomoda e fala, não, já conheço o suficiente, aí Deus vai mostrar o quê? Se você acha que você já sabe o suficiente, sabe? Então, esse foi o ponto de inflexão realmente ali na minha vida. E eu lembro que foi numa pregação do William Yin, que é sobrinho do Benin, que escreveu o Bom Dia do Espírito Santo. E ele falou sobre Jesus não querer 90% do seu coração, nem 95%, nem 99%. Ou é 0 ou é 100%. Ou você é cristão e sua vida é dele, ou você não é cristão. E aí, quando eu entendi isso, eu lembro que eu ajoelhei e eu fiquei falando, Jesus, 100%, 100%, 100%, 100%. Eu falei isso umas 100 vezes, sabe? E o mais doido disso é que quando eu entreguei 100%, eu tava pensando assim, não sei se eu vou conseguir entregar isso. Ao mesmo tempo, eu tava pensando, não, mas 100%, 100%. E aí, tipo, do simples fato de eu me dispor a querer entregar, todas as coisas que eu achava que eu precisava e que eu não conseguia abrir mão antes, eu vi que eu não precisava mais. Então, vários vícios que eu tinha, várias falhas de caráter que eu tinha, várias coisas foram, assim, 100% transformadas naquela hora. Então, é lógico que a caminhada ela consiste em perseverança e a gente vai vendo que quanto mais a gente vai fuçando, mais a gente vê que a gente tem coisa para tratar. Sim. Mas, digamos assim, o grosso, Jesus tratou. Eu estava mais gritante, Deus tratou ali na hora já. E ali, desde então, eu tenho assim, vivido muita coisa com Deus. Começou várias coisas na minha história também depois disso. Inclusive, eu postei um Reels esses diando e quando eu postei, eu não conseguia parar de chorar. Lembrando de tudo que Deus fez desde aquele dia, né? Então, já fazem mais de 2 anos, mas... Assim, pode não ser visível, mas, assim, dentro de mim eu sei tudo que mudou. Então, assim, eu vi que Deus começou a tratar isso, esse ponto mudou completamente, e aí a gente começa a ver os reflexos disso, né? Começa a ver os frutos disso. Então, a questão da célula é uma coisa também que todo mundo comenta aqui, que tem a célula na RM, que a gente, de fato, vê fruto disso. E eu olhar para trás e ver que, assim, quando eu comecei a célula era simplesmente porque eu tinha essa vontade de falar de Jesus e eu precisava fazer isso no trabalho. E hoje a gente vê o tanto de testemunho que tem gerado. Então, assim,
são coisas que aí Deus vai te usando e Deus vai te aprimorando dia após dia. Então, acho que esse é um resumão aí. Resumo. E qual foi o ponto que você decidiu começar a célula na RM? Teve algum momento ou... Assim, isso aconteceu, né, quando eu me converti, foi Carnaval de 2020. Veio pandemia e tudo mais, veio esse tempo em que a gente teve que ficar em casa, inclusive a RM ficou tudo de home office, e eu vejo que foi um tempo muito de eu criar raízes em Deus. Então, é um tempo que eu orava todo dia, eu estava ali em casa só eu e Deus, eu não tinha mais... Eu vim de um boom, né, de, nossa, descende, congresso, conferência e tal, e aí, bum, pandemia. Aí fica você em casa ali sozinho, vamos ver se essa fé é assim mesmo. E aí eu comecei a buscar Deus sozinho, e aí, tipo, várias coisas, Deus me moldando e criando raízes nele. E aí, quando a gente voltou, né, de home office, que a gente voltou no fim de 2020, né, ficamos uns 4 meses, acho, não lembro exatamente, de home office, a gente voltou para RM. E quando a gente voltou pra RM, eu lembro que eu conversei com o Matheus, falei, Matheus, a gente precisa fazer alguma coisa, mano. Tipo, eu tô aqui no trabalho e eu preciso servir Deus onde eu tô. Então, eu vejo que, pô, imagina que da hora, você é cristão, eu sou cristão, vamos começar uma célula, a gente chama a galera, quem quiser ir, a gente começa a falar de Deus e tal. E ele topou, e na época ele morava em Jundiaí, então ficava mais fácil pra ele. Hoje ele também fica mais difícil, ele mora em São Paulo. Mas, na época, ele me ajudou no começo. Então, a Mariana ia, que ela era líder de louvor também, e ela também manja muito de Bíblia, ele também. Então, a gente falou... a gente teve essa ideia. A gente começou a chamar a galera lá do trabalho mesmo. Então, mandava, assim, no privado, ia na hora do almoço, falou, vamos falar de Jesus aí e tal. Aí é engraçado, porque tem umas pessoas que você chegava e falou, mano, a gente vai reunir pra falar de Jesus hoje, vamos? Aí a pessoa já... Como assim, mano? Falar de Jesus e tal, aí, tipo... Eu falei, não, é sério, mano, não tô zoando, não. E aí, mas no fim das contas, as pessoas iam e começaram a ir por curiosidade, começou a ver e tal. E, cara, é um tempo tão gostoso, assim. A gente começou no fim de 2020, acho que foi outubro ou novembro de 2020. E eu comecei a fazer isso a cada 2 semanas, né? Porque envolve um tempo de preparação da palavra, um tempo que a gente tem que também se consagrar e orar em relação a isso. Então... Mas essas 2 semanas, no começo a gente estava meio assim e tal, a gente começou a falar sobre quem é Jesus e expor o lado da Bíblia que poucas pessoas vão a fundo para entender de fato. E aí só que começou a indo tão automático que as pessoas vinham perguntar pra gente, vai ter célula essa semana tal, e as pessoas mesmo falavam, não, eu tô precisando, porque tipo, é uma coisa que a gente realmente precisa de Deus, e aquele tempo da gente estar junto, é lógico, todos os dias a gente sabe que a gente pode buscar isso em Deus, mas quando a gente ainda não tem esse entendimento, esses momentos de comunhão e de célula em que a gente conversa sobre Deus, eles passam a ser uns momentos especiais, assim, pra gente, sabe? Tipo, um momento que traz paz, um momento que a gente começa a refletir em coisas que a gente não tá acostumado. E foi esse o começo. Então, não foi, assim, um negócio específico de Deus chegar em mim e falar, filho, você tem que fazer isso. Mas foi uma coisa de, tipo, uma inclinação do meu coração de que eu precisava fazer alguma coisa para Deus no contexto que eu estava inserido, sabe? Uhum. E quando começou, tinha bastante gente? Porque, assim, todos os começos... Hoje a gente olha para a sala da RM, tem várias pessoas participando e a galera engaja bastante. Mas no começo eu acho que... Como que foi? Tinha galera ou era poucas pessoas? Então, no começo, por incrível que pareça, já tinha bastante gente. Acho que nas primeiras salas foram umas 12 pessoas. Hoje tem em torno de 15, 20 que vai, né? Mas é que a galera, na verdade, mudou um pouco, a galera que vai. Então, tinha um pessoal que ia no começo, que hoje acaba que não vai mais. Então, tipo, pessoas que ficavam muito atarefadas. Então, antes a gente fazia célula na casa do Marcão. E o Marcão e a Mari iam todas as células e tal. E hoje, tipo assim, o Marcão tá com muita tarefa lá, virou gestor, tá? Então não consegue mais, não tem mais tempo. Aí o Matheus não tá mais com a gente, não tá em Jundiaí, tá em São Paulo, não consegue ir com a Mari. Então, assim, mudou a galera que vai, mas no começo já ia em torno dessas 12, 15 pessoas, assim. É bem louco ver, porque quando eu entrei na RM, vai fazer um ano, né? Foi mais de 2021. Eu lembro que... Primeira vez que a gente conversou assim, a gente tava conversando de boa e eu comecei a falar entrou num assunto de música de igreja, alguma coisa assim. A gente começou a falar sobre Jesus, assim, se contou da sala. Eu falei, caraca, tem uma célula no trabalho, que doido. E aí pelo menos pra mim, na minha experiência, a célula da RM foi bem boa. Tipo, Deus me tratou muito ali na célula e é doido pensar que isso começou lá atrás como uma sementinha e cada pessoa tem uma história muito louca ali. Penso nisso, eu fico desacreditado. Hoje, assim, eu vejo também muitas pessoas
vem falar comigo por causa da célula, etc. Às vezes não só com você, mas, eu fui na célula, vocês falaram isso, tô com essa dúvida. Eu fico, é muito louco pensar que você simplesmente, tipo, obedecer a Deus gera muitos testemunhos. Sim. É bem... E aí você falou algumas coisas da sua história que eu queria voltar, que eu achei bem legal. Que eu tava lendo a Bíblia e tal, e aí você falou uma coisa que me mexeu muito, porque eu tava lendo a questão de reis, né? Tipo, porque o rei, tipo, o rei fulano fez o que agradou a Deus. Ou, tipo, o rei ciclano não, tipo, fez o que desagrada a Deus. E é uma coisa que Deus falou muito no meu coração, que é, tipo assim, não basta você não fazer o pecado. Você precisa fazer algo bom também. Que aí, quando você começa a olhar toda a linhagem real, tipo, o rei X foi ruim, o rei X foi bom. Mas por que ele foi bom? Porque, além de não fazer o que era errado, ele ainda fazia coisas para Deus. Ele se colocou à disposição e ele, tipo, derrubava os altares, ele reconstruiu o templo. Então, eu acho que não é só não pecar. Não é só, tipo, o entendimento de, isso é errado, eu não vou mais fazer. Mas é ir além. Tipo, os próximos passos, realmente, de como você vai servir a Deus e fazer algo... que, tipo, que devolva algo para a sociedade, né? Nesse sentido de não ficar só em mim. Sim. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesse ano é que, a partir do momento que a gente entende que a gente é em Cristo, a gente tem a responsabilidade de ser voz nessa geração. E uma coisa que é uma pergunta que Deus tem me feito vários dias, assim, eu tenho pensado nisso, e Deus me pergunta, onde estão as vozes dessa geração? E quando Deus pergunta isso... lógico que ele sabe que tem 1 milhão de vozes, que agora tem 1.000 pessoas fazendo podcast para todo lado e falando no Instagram, mas a pergunta, quando Deus está fazendo, significa, onde estão as minhas vozes nessa geração? Então, cadê os cristãos que têm a identidade deles e que agora estão prontos para proclamar o reino, sabe? Então, é justamente isso, a gente não contém isso. E por muito tempo eu contive isso. E é uma coisa que Deus tem trabalhado em mim agora. Então, eu acho que tem todo esse processo, né? Existiu o processo da minha conversão, onde eu precisava entender ainda quem Jesus era, eu precisava entregar algumas coisas para ele. Existiu esse processo de eu criar raízes, de eu, de fato, entender quem eu sou e entender essa identidade, paternidade de Deus, para chegar nesse momento e conseguir entender o que Deus quer fazer através de mim, sabe? Não porque Deus precisa que eu sirva a Ele, mas porque a minha identidade tem que gerar alguma coisa nesse mundo. O reino de Deus é isso, sabe? Então, uma coisa... Eu estava lendo um livro chamado Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonnke, e ele faz uma analogia muito legal sobre a história da humanidade ser como uma corrida de bastão. Então, e eu refletindo nisso, se a gente parar para pensar, assim, cada geração está com um bastão na mão, e você vai viver sua caminhada ali, vai passar os anos da sua geração e você vai ter que entregar esse bastão para outra geração e outra geração vai, e esse é o plano de Deus. Se você parar para pensar no macro, você tem ali gerações, só que uma está com o bastão ali passando para outra, e passando para outra, passando para outra, e ele fala assim, nós só temos uma geração para ganhar essa geração. Porque se com essa geração essa própria geração se perder, quem que vai ensinar ela, sabe? Os filhos que não foram ensinados? Então, não tem como. Então, é um passando bastão pro outro. Então, uma coisa que eu comecei a entender também foi, se a gente que está com bastão pegar e começar a pensar assim, falar, não, agora que eu tô aqui com meu bastão, eu vou sentar ali e vou viver uma vida confortável. Não. Sabe? A próxima geração não vai ter bastão. Tem 2 frases que eu gosto muito nesse contexto, que eu ando, os meus filhos vão correr e os meus netos têm que voar. Porque, tipo, o meu teto tem que ser o estrado dos pés dos meus filhos. Então, tipo assim, eu tenho que preparar o caminho para as próximas gerações, não pode parar só em mim. Então, hoje eu também já tenho muita consciência do o que eu preciso deixar de legado, o que eu preciso preparar, o que eu preciso semear, porque o que eu tô colhendo hoje, eu sei que não fui eu que plantei. Sim. Foi plantado pelas gerações, sei lá, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, tudo que a gente vive não pode acabar só em nós. Então, Ana Carolina, já tenho muito essa consciência de que eu vou deixar para as próximas gerações. A partir de que ponto que eles vão começar? Sim. E aí, essa questão de identidade, Deus vem trabalhando muito em mim também, porque eu acho que em alguns momentos da minha vida eu tive muitas crises de identidade, de entender quem eu era. Eu acho que esse é um tema bem da hora. E Deus tem tratado muitas coisas no meu coração, porque a paternidade e a identidade ela é bem complicada. Eu acho que isso é o que pega bastante para muitas pessoas. E eu vejo isso em muitas pessoas ainda, a questão de não entender ou não aceitar o amor de Deus. Porque, assim,
às vezes a gente tem ideia de que Deus ama a gente por uma obrigação, por um contrato social, sei lá. Não, Deus ama a gente porque Ele quer. Ponto. E isso é difícil de você viver no dia a dia, a sua identidade de filho amado. Sim. E muitas vezes a nossa mente, ela tenta sabotar muitas coisas, né? Então ela tenta roubar, porque assim, as promessas de Deus, o inimigo ele não consegue roubar da sua vida, mas ele pode mudar a maneira como você vai escutá-las. Sim. E é muito louco porque eu até postei também no meu Instagram esses dias uma reportagem nos Estados Unidos, fala sobre o índice de suicídio está aumentando nos Estados Unidos, sobre o índice de transtorno psiquiátrico, né? Então, crise de ansiedade, de depressão, aumentando drasticamente. Então, pelo menos 13% hoje dos adolescentes dos Estados Unidos já tiveram uma crise grave de depressão. Esse número aumentou 60% em 10 anos. Então, assim, não é um número desprezível. E o que eu vejo muito sobre isso, sobre o que tem acontecido com os jovens, é justamente crises de identidade. Porque eles não sabem quem eles são, sabe? A gente, tipo, e é uma coisa que, tipo, eu mesmo não sabia quem eu era. E isso vem se agravando, porque, igual eu falei, se essa geração não sabe quem você é, os seus filhos não vão saber quem eles são. E quanto mais a gente se afasta do contexto do que Deus colocou como instituições que vão te passar a identidade, também vai ficar mais difícil. Por exemplo, eu tenho uma família que me criou com meus valores, que acredita nos valores da Bíblia. E isso, por si só, já é uma coisa que me faz criar uma identidade, né? Mas pessoas que têm toda uma família desestruturada, que não têm a educação que deveriam ter e não têm o suporte que deveriam ter, essas pessoas crescem perdidas e elas não sabem quem elas são. Então, é muito complicado isso. E a gente para pensar no que... no jeito que Deus olha para elas. A gente começa a entender, pensar em como Deus queria que elas fossem. E existem vários exemplos na Bíblia. Para mim, assim, um dos exemplos mais legais é o de Gideão, que está lá em Juízes. E Gideão, ele era um israelita, né, israelense, né, e ele... naquela época, o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas, que era um povo que estava todo dia indo lá, saqueando eles, tal, não sei o quê. E Gideão estava escondido ali, estava moendo um negócio, trigo ali para esconder dos midianitas, para ninguém roubar. E Deus chega nele e fala assim, homem valente, o Senhor está com você. E aí Deus mesmo olha para ele e fala assim, vai nessa força que você tem e livra Israel dos midianitas. E aí ele olha para ele mesmo e fala, que força que eu tenho? Eu sou o menor da casa dos meus pais... E a minha família é a menor das famílias das tribos de Israel. Como que eu vou livrar alguém das mãos midianitas? E da mesma forma, Deus continua e fala, eu já te dei essa força, sabe? Eu vejo você assim. Para mim, você é um homem valente já. Para mim, você já venceu. Então começa a construir isso. E aí, tipo, Gideão, você vê quanto que ele é duvidoso, ele pede várias provas, né? Ele fala, não, então... Se é isso mesmo, se o senhor quer que eu faça isso mesmo, então faz aí a lã pegar fogo aí, tal. A lã fica molhada e a rocha não, tal. Ele pede várias provas lá para Deus, né? E assim, só que no final, ele entende que realmente Deus escolheu ele. Deus quer que ele esteja lá e Deus quer que ele livre os midianitas e Deus já deu essa força para ele. Então, quando a gente olha para a gente mesmo e a gente não vê mais com os nossos olhos, mas a gente enxerga como Deus nos enxerga, muda completamente. Muda muito, porque... eu, durante minha adolescência, etc., eu tinha muitas inseguranças. E aí eu aprendi a lidar com elas e tal. E hoje eu vejo que a gente não tem noção do quão perigoso é a gente dar voz para essas inseguranças. Porque a gente falar a gente validar essas inseguranças é quase praticamente um ataque a Deus, para que a gente fala que ele não formou a gente direito, né? Sim. Porque ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, e ele escolheu, e ele nos formou. E eu fico assim, tipo... Deus fez um trabalho bom. Eu que não estou conseguindo ver isso. Tem uma outra passagem que está em Zacarias 3, que eu gosto bastante também, que Zacarias tem uma visão do sumo sacerdote Josué, e ele vê o sumo sacerdote e à direita de Josué está Satanás acusando ele. E na frente dele está Deus. Então Satanás está acusando Josué, falando, você pecou nisso, você é isso, isso e isso. E ele era o sumo sacerdote. E nessa passagem fala que Josué estava com as roupas todas sujas. Então eu imagino ele pensando nele mesmo, falando, nossa, eu sou sumo sacerdote, mas eu não devia estar aqui. Ele começa a acreditar nas acusações de Satanás, sabe? Tipo, porque você errou nisso, porque você é isso. E ele começa a acreditar, e a roupa dele cada vez mais suja, e ele, nossa...
eu não devia estar aqui, por que Deus me escolheu? Eu não sou ninguém, eu sou um merda. Tipo, é igual você falou, muitas vezes a gente começa a ouvir isso. Mas aí o próprio Deus trocou as vestes dele, colocou vestes limpas e falou, não, você é sumo sacerdote, você não é isso aqui do que Satanás está falando. E isso está alinhado com uma passagem que ficou muito na minha mente, que o Gustavo Paiva falou na conferência de Araçatuba lá. Que ele falou assim, o diabo conhece o seu nome e acusa o seu pecado. Jesus conhece o seu pecado e te chama de filho amado. Então, o diabo tá lá toda vez falando assim, eu conheço você pecou nisso, você errou nisso, você errou nisso. Mas Jesus tá lá, eu sei que você errou nisso, eu sei que você errou nisso, sei que você errou nisso, mas você é meu filho, você é meu filho amado. Então, essa é uma mudança de mentalidade, assim, que quando a gente entende o amor de Deus, a gente começa a entender quem a gente é de verdade, sabe? Sim, e eu sei que, pelo menos pra mim, ainda tô nesse processo, mas é difícil, porque às vezes é simples falar, faça isso, mas como que é no dia a dia, né? Então, é realmente ser firmado na palavra, porque a nossa mente tende a nos acusar muito. Então, tipo, eu errei, eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo produtiva, eu não estou me sentindo valorizada, eu não estou me sentindo nada disso, mas a palavra diz que eu sou amada, que eu sou curada, que eu sou liberta, que eu sou forte, que eu sou corajosa. Então, é entender realmente o que a palavra diz sobre mim, leia a Bíblia e saiba tudo que Deus, os planos maravilhosos que Deus tem pra gente, tudo que Ele diz sobre quem nós podemos ser nele. Então, assim, Deus, ele te formou, Ele sabe como que você é, Ele sabe de todas essas falhas, mas quando você tem esse entendimento de quem você é, você pode começar a sua vida a partir desse ponto. Isso Sim. Não é mais, tipo, uma condicionante pra você, porque Deus já venceu Jesus já venceu tudo isso na cruz. E é uma coisa, assim, você foi criada em berço cristão já também, mas assim, eu acho que teve um entendimento um pouco antes que eu até sobre a sua identidade. Para mim, foi um processo que, como demorou para as coisas mudarem na minha vida, eu enxergo uma coisa na minha vida hoje que eu vejo na vida de muitos outros adolescentes e jovens, que o quanto, de fato, a gente se deixa definir por outras coisas que não são a palavra de Deus e o quanto a gente, de fato, se deixa levar pela opinião dos outros. Então, hoje, eu olho para trás e eu vejo quantas vezes eu fiz coisas porque eu queria me incluir em determinado grupo ou porque eu queria me sentir aceito. E, por outro lado, também coisas que eu deixei de fazer porque falaram, não, você não é bom nisso. Ou, não, você nunca vai ser bom nisso. Ou você... Por exemplo, eu sou péssimo em esportes. Eu não sei jogar futebol. Eu sou bom em esportes individuais ali. Natação, corrida, até beleza, mas... esportes ali coletivos, meus amigos já jogaram futebol comigo, sabe? Mas, assim, é uma coisa que eu olho, o tanto de experiências que eu deixei de viver e, na verdade, foi por causa de medo. Eu falo assim, não vou fazer isso porque eu vou ser ruim. Eu já sou ruim nisso aqui, eu vou ser ruim nisso aqui também. E aí você começa a pensar, puta, mas eu sou bom em nada, né? O que eu faço? Eu sou ruim nisso, sou ruim nisso, sou ruim nisso. Sendo que, na verdade, aí você olha e você começa... E depois que me converti, Deus começou a falar, olha como você é bom nisso. Olha como sua inteligência é assim, olha como esses... E aí Deus começa a te mostrar as coisas que você é bom e como Ele te enxerga, sabe? E aí quando você começa a enxergar isso, tipo, muda completamente sua percepção. Você começa a ver que Deus está te enxergando de uma forma que é totalmente diferente do que você enxergar e você não precisa se preocupar com a opinião dos outros mais. Então... Uma coisa que é interessante também é essa questão do que te define. Porque às vezes a gente fica pensando nisso, né? Fala, o que eu sou? E aí você começa a ver, fala, não, acho que eu sou engenheiro civil, acho que eu sou bom em andar de bicicleta, então acho que eu vou ser ciclista e eu vou minha vida inteira lutar para isso. E beleza, tipo, não tem nada de errado, a gente tem os nossos sonhos, coisas alinhadas com o nosso chamado, que é diferente, né? Que é o jeito que a gente vai aplicar quem a gente é e os nossos dons para fazer alguma coisa. Mas o problema é quando você deixa isso te definir, porque a questão eu não sou engenheiro, eu estou engenheiro por um tempo e, assim, eu sou muito mais que isso, eu sou o filho amado do Deus vivo, o resumo de quem eu sou é isso. Cara, essa frase tem, esse contexto é muito bom, porque eu vi uma frase que eu acho incrível, tipo assim, e esse foi um questionamento que eu fiz muito na minha vida, quem que eu sou? Tipo, eu era, engenheira, filha... fui esposa, etc. Tipo, o que eu era, né? Tipo, e aí é muito a frase... como que era a frase? Eu não sou porque eu faço, mas porque eu sou, eu faço. Então, tipo assim, quem eu sou? Eu sou filha amada de Deus.
qual que é a minha missão? Trazer o céu na terra. Qual que é o meu propósito? Alcançar pessoas, cuidar de pessoas, amar as pessoas. E assim, e como eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso através da minha profissão, através da minha família, através de um relacionamento. Então, às vezes, eu nomeava as coisas de uma forma errada. Então, eu me achava uma boa profissional, uma boa estudante, uma boa filha, etc. Então, eu achava que aquilo era o meu resumo. Que o fazer era a sua identidade. Mas não, é o contrário. Tipo, eu tava pensando nisso hoje porque também. Porque eu faço, não eu faço porque eu sou. Exatamente. Caraca. E eu acho que também não tem como falar da identidade sem citar o autoconhecimento. E eu acho, a gente já conversou, acho que outros podcasts você comentou sobre o livro do Eneagrama? Comentou, né? Comentei. Eu achei, assim, um livro sensacional que eu li, inclusive eu recomendo, o livro do Eneagrama, Uma Jornada de Autodescoberta. O Eneagrama, ele é um conceito que vem sendo estudado há muitos e muitos anos, mas esse livro especificamente é um livro sobre o Eneagrama cristão. E quando você começa a entender, você vê que, assim, o fato de você se conhecer vai te aproximar de Deus. Então, eu preciso conhecer onde eu erro, o que eu sou, Então, por exemplo, a minha personalidade, eu sou pacificador lá, o tipo 9. E esse tipo no Eneagrama é um tipo de personalidade que ele, assim, ele tenta não causar conflitos. Então, assim, eu vou guardar minha opinião aqui, às vezes não vou falar, deixa ali a pessoa discutir, porque eu não quero criar conflito com ela. Ou até, assim, os gostos, as coisas que... eu quero fazer isso, mas já que eu não sou tão bom, não vou fazer, igual o exemplo que eu citei da minha adolescência, do jeito que eu cresci. Então, várias coisas que moldam essa personalidade, sabe? E existe, no começo desse livro, o cara que escreveu teve um pai espiritual lá que orou por ele quando ele escreveu esse livro. E a oração dele é uma coisa, assim, sensacional. Posso ler aqui? Pode, por favor. Eu deixei anotado aqui porque... Estou sempre pronta. Estou sempre pronto. Mas ele ora assim: que você reconheça em sua vida a presença, o poder e a luz da sua alma. Que perceba que nunca está sozinho. Que a sua alma, em seu brilho e pertencimento, o conecta intimamente ao ritmo do universo. Que você respeite a sua individualidade e a sua diferença. Que você reconheça que o formato da sua alma é único, que você tem um destino especial aqui e por trás da fachada da sua vida há algo belo e eterno acontecendo. Que aprenda a ver o seu eu com o mesmo prazer, orgulho e expectativa com que Deus enxerga você a todo instante. Caraca. Então, essa última frase, assim, quando eu leio já... Nossa! Porque, tipo, que você aprenda a ver o seu eu com o mesmo prazer, orgulho e expectativa com que Deus enxerga você a todo instante. E de fato é isso. Quando você começa a buscar Deus, você enxerga que a todo instante Ele está te olhando assim. Essa semana Deus falou duas coisas muito fortes comigo. Que foi a primeira, eu fiz uma pergunta para Deus, né? Fiz um pedido, falando assim, que Ele me mostrasse, tipo, qual era a dor que Ele, tipo, sentia, qual que era... Foi aquela questão do Friday Night que o Theo Hayashi falou, né? Tipo, pergunte qual que é a dor, né? Que queima no coração de Deus, que tem que ser o seu chamado, etc. E Deus falou muito forte comigo. Ele me mostrou, Ele me deu essa situação de eu estar, tipo, sei lá, meio que junto com Ele vendo isso, que é quando... uma pessoa, ela começa a se afastar dele porque ela não se sente digna. E o desespero, assim, de você, cara, tipo... Você querer ajudar a pessoa e ela só ficar se afastando de você por vergonha, por medo. Ela quer se esconder, sabe? O sentimento da pessoa querer se esconder e ela... Tipo, você só quer puxar essa pessoa pra você. E você quer amar, e você quer cuidar, e você quer tipo, reerguer essa pessoa e ela não consegue. E isso, cara, é muito difícil porque Deus, ele vê a gente o tempo todo com amor. Então, tipo, por mais que a gente erre, que a gente peque, que a gente... Ele sabe disso, ele já sabe todas, ele sabe, tipo, todos os caminhos que a gente poderia traçar. Sim. Então, é tipo como se ele estivesse o tempo todo recalculando a rota, e ele fala assim, cara, se você fizer isso, beleza, eu tenho um caminho, se você vier pra cá, a gente tem outro caminho, se você errar aqui, também tem outro caminho. Então, Deus, ele conhece, nada pega Deus de surpresa. E aí, essa questão da gente começar a entender como Deus vê a gente, tipo, essa ótica de se veja pelas lentes de Deus. E aí, eu tava lendo um livro e ele fala assim, que é muito mais fácil a gente acreditar no que a Bíblia diz sobre Jesus do que a Bíblia diz sobre a gente. Porque porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, beleza, eu acho show. Porque eu sei que Jesus é um cara top. Mas quando Jesus fala, vocês também são luz do mundo, eu não consigo acreditar nisso. Porque eu sei quão errado e pecador eu sou. Mas não é por mim, não é tipo, Ana Carolina é boa. Não, em Jesus eu sou boa. Sim. E cai na história do Gideão. Então, na verdade, hoje
o mundo tá cheio de Gideões, será que se eu posso dizer assim? Ou Gideões? Gideões, né? Deve ser. É. Mini Gideões que não tem a identidade, que fala assim, Deus, quem sou eu? Para que você me use, para que você me ame, para que você... Enquanto isso, Deus tá falando, você é homem valente, vai lá e na sua força que eu te dei, livre o povo. Então, e é interessante porque as pessoas, às vezes, sei lá, têm uma expectativa bizarra de conhecer a Deus, né? Vamos supor, não, então, se Deus me ama tanto assim, por que ele não aparece aqui na minha frente e fala, filho, eu te amo? Mas quando a gente começa a entender a maneira que Deus quer que a gente reconheça isso, esse amor também, né? a gente começa a entender que, de fato, é um amor absurdo que a gente vê todo instante, mas não é, muitas vezes não é um negócio assim, nossa, super sobrenatural. É tipo assim, a pessoa que tá do seu lado, o jeito que ela te ama é o jeito que Deus tá te amando. É, tipo, você começa a ver o amor de Deus de várias formas ao seu redor, sabe? E Deus se agrada em usar os filhos dele para amar do jeito que ele ama. Então, esse é um negócio que, assim... Por isso que, não que ele não precisa da gente, mas ele se agrada que a gente demonstre o amor dele. Por isso que Jesus fala, né? Assim eles vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, isso de resgatar a identidade da pessoa, de mostrar para ela o quanto ela é amada por Deus, Deus se agrada em utilizar os próprios filhos dele para fazer isso, para abrir os olhos dessa forma, entendeu? Eu tenho experiências assim no sentido de, às vezes, eu tenho muitas... A minha mente me sabota o tempo todo, então eu tenho que estar vigiando muito. E às vezes minha mente começa a pirar assim, aí eu falo, não, Deus, vou parar um pouquinho aqui. E eu começo a orar, tipo assim, toda vez que eu vejo que eu tô saindo, que a minha ansiedade tá tomando conta, eu paro, eu falo assim, vou orar. E juro, não dá nem 5 minutos, vem alguém me manda uma coisa. Tipo assim, no WhatsApp, ou a pessoa tá próxima de mim, Deus usa umas pessoas muito aleatórias pra me falar umas frases que eu fico... Obrigada, Deus, você é top demais. Cara, essa semana aconteceu umas 3 vezes, assim, de pessoas aleatórias responderem coisas que eu tava falando em pensamento pra Deus. E, tipo, olha o cuidado dele, olha o amor dele. Às vezes, ele fala assim, eu tô tão presa na minha mente e, tipo, me afogando nos meus pensamentos. E Deus fala assim, para e respira. Uhum. Tipo, respira e fala pra mim. E olha pra mim. E aí, a hora que eu paro e olho pra Deus, ele fala, tá vendo? Tipo, tá tudo bem. É tão simples, eu só acalmaria, né? E a gente fica ali caindo nas acusações, tipo, não, agora que eu errei, ou eu tô com esse medo, eu não vou falar pra Deus, eu vou tentar resolver aqui. Então, não é assim que funciona. Não, é nem um pouco. Mas da hora. Da hora. E aí, vamos lá. Questão de identidade no trabalho. Vamos ver. Como que você entende hoje a questão de você servir a Deus no trabalho? Não só criando células, né? Tipo, a gente tem a célula na RM, que é puta da hora. Sim. Mas você já teve aquela crise de, tipo assim... Será que era pra eu ser engenheiro mesmo? Tipo assim? Tipo, devo largar a engenharia e virar pastor? Tá. Porque isso passa pela minha cabeça muitas vezes, né? Tipo... Será que eu tinha essa visão de... porque se eu quero servir a Deus, então eu tenho que me dedicar 100% na igreja. E hoje, pelo menos, Deus tratou muito isso no meu coração de... Tipo, eu também sirvo Deus através da engenharia, pessoas em outras esferas, né? Não é todo mundo tempo integral. Mas, assim, eu vejo que hoje a forma que eu sirvo a Deus no meu trabalho é colocando o propósito acima da minha carreira. Ou seja, se eu tô lá no trabalho só porque eu quero uma vida profissional, no contexto que eu entendo que eu sou hoje, filho de Deus, não faz mais sentido. Então, na verdade, o propósito do reino de Deus tem que estar acima. E quando ele está acima, isso abre os seus olhos para várias coisas. Então, isso tem me aberto os olhos lá dentro da RM, dentro do contexto do cenário profissional que eu tenho vivido. Por exemplo, muita coisa Deus tem tratado em mim. O Matheus, a gente conversa direto sobre isso, né? Porque eu também fico falando, nossa, será que... Puta, eu sou engenheiro e como é que eu vou servir a Deus sendo engenheiro e tal, não sei o quê. E o Matheus, o chamado dele, você não conversou no podcast com ele sobre isso, né? Sobre o chamado dele e tal. Ele falou 2 coisas, do pastoreio e da área de negócio. Da área de empreendimento. Isso. É verdade, lembrei. Então, e ele falou sobre isso. Falou, eu sinto chamado para empreender. E, assim, é um negócio que, puta, Deus precisa de pessoas assim. Então, não é 100% ministério. Então, eu vejo que o jeito que eu tô inserido lá dentro hoje... vai fazer sentido em algum momento, sabe? Tipo, por mais que assim, nossa, a gente trabalha na frente de um computador, muitas vezes a gente nem fala com clientes, fala com gente de fora para pregar o evangelho, igual tem outras profissões que têm acesso a muita gente, muito network e tal, e é um negócio que assim, Deus vai usando ali diretamente.
Mas, no nosso caso, eu vejo que Deus tem transformado muitas coisas. Então, por exemplo, Deus tem transformado as coisas em mim, no sentido de... Ele tem tratado a minha ganância, por exemplo. Assim, eu estou num contexto que graças a ele, eu tenho uma boa profissão, né? Um bom salário e tudo mais, para minha idade, digamos. E é uma coisa que isso tende a deixar você mais mesquinho ainda. Você fala, não, eu agora... Porque eu sou bom, né? Vou, tipo, não, olha quão inteligente não, eu sou. E não só isso, né? Mas, tipo, até em questão de dinheiro. Fala, não, esse aqui é meu dinheiro, eu tô ganhando, meu salário e tal, eu não vou ficar ofertando para qualquer um. E Deus tem tratado muito isso em mim, assim, de tipo, não, você vai ofertar isso para essa pessoa, isso para essa pessoa, e isso para essa pessoa, e tipo, você vai vender curso e você vai ofertar tanto, e é isso. E assim, é uma coisa que a gente começa a abrir mão, e aí quanto mais você abre mão, mais ele vai dando, e você vai vendo que ele vai tratando. Então, essa questão da ganância é uma coisa que Deus está tratando absurdamente. Tem a questão da gente... Eu posso só dizer? falar uma coisa rapidinho da Pode. questão da ganância? Que temos dízimo dentro do contexto religioso, dízimo e oferta, né? E aí as pessoas acham que tem uma ideia errada de dízimo, né? Porque dízimo a gente devolve, etc. E aí eu vi uma frase que mudou muito a maneira como eu pensava. Tipo assim, dízimo é blindagem e oferta é semente. Então, tipo assim, as pessoas, às vezes, elas acham que ela só dar o dízimo, ela vai prosperar loucamente. Tipo, não, o dízimo é um mandamento, você obedece a Deus, Deus está te blindando e te protegendo com o dízimo, mas quando você semeia em solo fértil, tipo, você vai semear na vida das pessoas, aí as coisas começam a superabundar. Uhum. Eu demorei um tempão para entender o dízimo. Eu me recusava, digamos, porque eu não queria que fosse uma obrigação. Mas, de fato, quando você entende isso à luz da palavra, você vê que no Novo Testamento, Jesus nunca falou assim, deu dízimo. Não, porque, assim, várias leis, se você fosse seguir a risca, você teria que seguir todas as leis do Antigo Testamento. Não adianta também só pegar o dízimo e falar, vou pegar o dízimo, mas agora eu não quero ofertar um novilho perfeito aqui, tá ligado? Então, assim, você teria que seguir todas as leis. Mas a grande questão é, se no Novo Testamento superabundou a graça, por que você não vai ser mais generoso do que era quando Deus pedia para você dar? Então, agora eu vejo isso com outros olhos. Eu vejo que, na verdade, tem que partir do meu coração e é uma coisa que eu quero fazer em prol do reino. Então, tem essa questão. E também não adianta dar dízimo com o coração fechado, porque também não tem efeito nenhum. Nada, porque é você reconhecer a soberania de Deus e devolver para ele. Porque, tipo, Deus te deu 100%, então você vai devolver uma parte para ele por obediência, por amor, por entender, por temor também, né? Porque, para mim, temor é o medo de eu ficar sem a proteção de Deus. Tipo, não é medo de Deus. Sim. Então, é por temor a Deus, por querer a proteção dele, por entender que tem uma promessa sobre esse dízimo, que ele vai me blindar, que ele vai me proteger, que ele vai me sustentar, que ele vai dar a provisão. Então, é muito além de, tipo, só dar um dinheiro para um pastor ou para uma igreja X. É, tipo, um princípio de Deus mesmo. É isso. E aí eu tenho visto, então, dentro da RM, o que eu tenho se tratado, essa questão, né, de tipo, o que Deus está me dando, eu tenho que, de coração aberto, ofertar e ajudar no reino de alguma forma. Essa questão da célula, tipo assim, já que eu não tenho contato com gente de fora e eu estou inserido nesse contexto aqui, o que eu posso fazer para servir o reino no lugar que eu estou? E aí foi nesse contexto que nasceu a célula também. Falou, começa a falar de Jesus nas pessoas do seu trabalho. E aí a gente faz isso. Então, é uma maneira que eu vejo de servir a Deus. E lógico, fazendo as coisas com excelência, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer agora com o coração voltado para Deus. Então, tipo, eu não faço as coisas de qualquer... Eu já não fazia as coisas de qualquer jeito. Mas, assim, muitas coisas, Deus trata num nível, assim, que, vou fazer essa gambiarrinha aqui só. E aí o Espírito Santo vai lá e fala, não, aqui não existe gambiarrinha, irmão. Você vai ter que fazer o bagulho certo. Aí, então, assim, você começa a trabalhar com excelência e a excelência já é um sinal do reino de Deus, sabe? Porque o reino de Deus é justiça e é bondade, e tudo é excelente lá. Então, você começa já a viver essa excelência no trabalho, que é um princípio do reino de Deus. E, enquanto isso, eu vejo Deus trabalhando em várias coisas. Por exemplo, quando a gente se converte, por mais que a gente aceite ou não, a gente tem um chamado para liderança. E a gente tem um chamado para pregar o reino, igual eu falei, sobre ser uma voz para essa geração, sabe? Eu demorei um pouco para entender isso também. Mas se a gente precisa, de alguma forma, liderar, né? Porque a gente vai precisar discipular pessoas, a gente vai precisar pregar o evangelho, a gente vai precisar falar, igual a gente está falando aqui, coisas importantes que as pessoas precisam ouvir. E se a gente precisa fazer isso, a gente precisa ser treinado nisso. Então, é lógico, existe todo um treinamento dentro da igreja, né? Da gente ser discipulado por pastores, e a gente tem que ter isso.
Mas no trabalho eu vejo que Deus tem criado isso. Então, por exemplo, o simples fato de Deus ter me tornado ali um coordenador de uma equipe, eu já vejo o quanto eu tenho crescido em liderança, sabe? Em lidar com pessoas, em ouvir opiniões diferentes, em conseguir gerenciar essas equipes, as atividades, as tarefas. E por mais que eu não esteja vendo isso por enquanto, por mais que não faça sentido isso diretamente, por enquanto, eu vejo que esses princípios que Deus tem trabalhado em mim, com certeza podem ser usados de alguma forma no reino dele, entendeu? Deus vai criando musculatura, né? É a questão do trabalho de formiguinha, porque tem muitas coisas que, assim, Deus às vezes fala, eu te dou uma visão, uma promessa, você vai chegar aqui, mas eu ainda tô lá longe, Sim. né? Então, como que eu vou chegar lá? E Deus começa a fazer a gente passar por alguns processos e às vezes eu falo, nossa, mas eu tenho que passar por isso, tipo... Parece que não, mas Deus tá treinando o caráter, Deus tá te dando força, Deus tá te dando resistência para você realmente exercer com excelência isso. Em 2018, eu estava numa pregação assim e eu ouvi uma palavra que... Eu lembro que essa pregação foi muito marcante para mim, que falava assim, que nós, como cristãos, deveríamos mudar a sociedade, as esferas da sociedade com a nossa excelência, porque o crente ficou taxado de uma forma muito pejorativa. Então, tipo assim, você é crente, não sei o quê. A gente tinha que mostrar que ser crente era incrível. Então, tipo, como que a gente iria fazer isso? Através das esferas da sociedade. Sim. Então, era eu exercer meu trabalho com excelência, eu... Tipo, sonhar com cargos, assim, tipo, pessoas naquele cargo, com a palavra de Deus, etc. E isso eu lembro que, sei lá, em 2018, faz muito tempo já. Mas isso é uma coisa que me marcou muito. E Deus vem trazendo, tipo, eu vejo isso agora, Deus tratando isso no meu coração, do tipo, a excelência. Sim. Que a engenharia, eu amo a engenharia, etc. E ele falou assim, esse é o seu lugar, esse é o seu chamado, e você vai fazer com excelência. Então, tudo que você vai fazer em amor. Em paciência, e Deus vem tratando muitas coisas nesse sentido. E é absurdo quando você faz uma coisa pensando em Deus e faz para Deus. Você pode fazer o que for, vou lavar uma louça, vou lavar a louça para Deus, você tá adorando a Deus. E são coisas que parecem simples, mas, por exemplo, vou compor uma música, ou eu vou pintar um quadro. A sua arte pode ser que, pelo Espírito Santo, impacte a pessoa de uma forma que, tipo assim, pelo simples fato de você fazer com amor o negócio, Deus usou isso de alguma forma, sabe? Então, nas diversas áreas da sociedade, diversas esferas, você vê que Deus pode usar e vai usar, né? O simples fato do seu coração estar inclinado para fazer as coisas com excelência. E também está muito alinhado com a questão do ser fiel no pouco, sabe? Então, por exemplo, hoje eu não tenho ainda a visão do todo. Vamos supor, Deus está me treinando porque no futuro Ele quer que eu seja assim, 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 assim. Eu não consigo ainda imaginar onde Deus vai me levar, e várias pessoas têm algumas visões, uns chamados do que Deus vai fazer. Eu ainda não tenho. A única coisa que Deus me falou você vai cumprir seu chamado e você sabe qual é. E eu falei, Deus, não sei qual é. Aí ele falou assim, você vai falar de mim para muitas pessoas. Então, assim, eu sei que de alguma forma, por isso que isso vem fazendo sentido agora. Isso foi lá de quando eu me converti, que Deus falou isso. Isso vem fazendo sentido agora, quando Deus está começando a fazer essa pergunta, né? Quem vai ser voz dessa geração? Quem eu vou enviar? Então, as coisas vão começando a fazer sentido. E só agora que eu vou começar a ver onde Deus quer me levar, mas enquanto isso eu vou ser fiel no pouco, sabe? Tipo, como eu posso adorar a Deus no lugar que eu tô? E se é uma coisa que, assim, não faz sentido eu estar aqui, porque eu acho que não tem a ver com o que Deus quer lá na frente, eu acho que Ele vai te falar. Porque, assim, se a gente é escolhido por Ele e a gente ora em relação a isso, a gente tenta entender, fala, Deus, eu estou no lugar certo? Será que é aqui que você quer que eu esteja? Tá? Tipo assim, se Ele não quiser, as coisas naturalmente vão culminar para você indo para outra direção, sabe? E eu sinto que ainda não é o momento. Então, eu sinto que dentro da EM é onde Deus quer que eu esteja. E como Deus quer que eu esteja lá ainda, nesse momento, eu vou fazer com excelência as coisas nesse momento e vou, ser fiel um pouco de verdade, sabe? E assim, 1 bilhão de possibilidades pode acontecer, porque pode ser que, sei lá, a gente tem uma ideia da hora lá no trabalho e sabe que o Roy e o Fernando são muito abertos para ideias e tal, e a gente venda um software e fique rico e esse dinheiro seja usado como provisão para o reino de Deus. É uma maneira de Deus me usar. Pode ser uma forma de, eu tô sendo treinado, tô aprendendo coisa de liderança, tô fazendo célula que eu tô aprendendo a pregar e vou virar pastor. Não sei, de verdade, eu não sei o que Deus me chamou para fazer, mas eu tô sendo fiel no pouco. Então, eu acho que essa é a visão. E, inclusive, essa visão, ela quebra muita ansiedade. Ela quebra muito. Porque a gente normalmente tem essa
essas crises de ansiedade de olhar para o que vem no futuro e falar, puta, mas o que eu vou ser lá na frente, né? O que eu tô fazendo aqui vai funcionar porque eu quero ser lá na frente, ou o que vai acontecer lá na frente? E a gente fica se preocupando, nossa, mas e daqui 10 anos, e daqui 10 anos, e daqui 10 anos? E a gente não consegue viver o presente. Mas quando a gente entende que a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja e que a gente pode servir Deus ali, a gente não se preocupa tanto com isso. Então é lógico, eu vou me preocupar porque eu sei que eu tenho que servir a Deus. Eu sei que Deus quer coisas maiores ou coisas diferentes para mim e que talvez não vai ter a ver um dia com engenharia mais. Só que, por outro lado, eu estou acreditando que agora é onde eu tenho que estar e o que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça. Então, isso já quebra esse medo do que vai ser lá no futuro, entendeu? Tipo, eu estou vivendo agora. Deus falou muito isso comigo. Deus tem falado isso comigo já desde o ano passado, mas eu sou uma pessoa claramente ansiosa, né? Tenho ansiedade e tal. E aí ele fala muito isso no meu coração, porque quando minha vida virou de cabeça pra baixo, etc, eu ficava, Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, o que eu faço? E ele falou assim, calma, vai, tipo, um dia de cada vez, uma semana de cada vez. E aos poucos, tipo, eu ficava assim, não, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, onde eu vou estar? E ele falava assim, não, calma, tipo, não interessa, porque eu vou cuidar de você, independente de onde você esteja. Porque assim, se eu voltasse pra Ana Carolina de 1 ano atrás, um pouquinho antes, sabe, de 2020, assim, final de 2020, eu nunca iria imaginar que eu estaria aqui em Vinhedo, vivendo tudo que eu tô vivendo hoje. E por mais difícil, desafiador que tenha sido, Deus cuidou de mim o tempo todo e Deus me deu todas as tipo assim, provisões de pessoas, de apoio, de provisão financeira, etc. E aí Deus vem tratado muito isso de, tipo, calma. Põe o pé no freio e entenda que, independente do que acontecer, qualquer caminho que você for trilhar, qualquer cidade que você for, lugar que você esteja, eu vou estar ali com você e não vai ter nada que vai te pegar de surpresa. Sim, é muito louco isso. E, assim, essa visão também de a gente ficar pensando só no futuro, ela quebra a nossa visão de reconhecer o que Deus está fazendo no presente. E o que ele já fez também. E o que ele já fez também. Então, por exemplo, essa questão de eu enxergar o que Deus está fazendo através de... Falando, ó, filho, eu tô treinando aqui você na liderança, tô treinando aqui você tirando a sua ganância, tô treinando aqui você no evangelismo, tô treinando você nisso. Tipo assim, se eu ficasse só, não, Deus, ir lá na frente, lá na frente, lá na frente, eu não ia reconhecer tudo que Deus tá fazendo aqui no pouquinho, entendeu? Sim. A coisa que Deus mais tratou em mim foi paciência. Eu era uma pessoa zero paciente. Zero paciente com pessoas, com situações no geral. E Deus falou assim, não, minha filha, pera lá. Ele encontrou boas formas de fazer isso, digamos. Eu sei. Sim. Mas é isso. É sobre isso. E aí? Deixa eu ver aqui qual era a nossa programação. Perguntinhas. Qual livro mais te impactou? Você é uma pessoa que pelo menos eu vejo assim, que você fala muito sobre livros, né? Então você sempre teve, porque eu li tal livro, Qual foi o livro que mais te impactou até agora? Tá. Difícil, porque tem vários, assim. Depende da vertente, e na verdade eu só comecei a ler de verdade depois que eu me converti. Eu não gostava muito de ler, mas assim, os livros cristãos assim me pegam demais. Talvez o livro que mais me impactou, acho que foi Bom Dia Espírito Santo. Assim, ele não é um livro totalmente assim, teórico ou de impacto, como posso dizer? Não sei explicar, mas é que ele é mais um livro de testemunho de, assim, o Benin vivendo uma vida com o Espírito Santo, mas é uma coisa que me fez tanto querer viver isso, sabe? Que eu comecei a olhar e falar, não, eu preciso viver isso com o Espírito Santo. E foi um dos livros, assim, mais impactantes que eu já li, de verdade, assim. E agora, em contrapartida, tem um outro livro que chama Quando o Céu Invade a Terra. Eu acho muito bom também esse livro. E ele quebra várias visões de moralismos religiosos e de limitações que a igreja mesmo impõe, né? Que não permitem com que o povo de Deus cresça. E cresça em fé e etc. Então, assim, é um dos livros mais impactantes. E existem outros livros que assim, moldaram muito o jeito que eu busco a Deus e tudo mais. Um dos livros que eu acho muito bom chama Heróis da Fé, que ele é um livro que conta a história de outros homens, mas quando você se espelha na história desses homens, você olha e você fala, cara, eu preciso buscar mais a Deus. Então, essa simples inclinação já te faz querer buscar mais a Deus. Agora eu tô lendo um que chama Evangelismo por Fogo, que esse livro também é sensacional, assim, ele, assim, de verdade acende uma paixão pelo perdido no nosso coração.
O que eu acho que tem momentos. Eu acho difícil definir um livro específico, porque existem momentos que você precisava ter um conhecimento maior de quem Jesus é. Existe um livro específico para isso. Aí existe momentos que você precisa entender a visão de Deus para a igreja. Existem momentos que você precisa entender mais sobre a oração. Então, depende muito, sabe? Mas um livro bem completo que que eu acabei de ler recentemente, que eu achei excelente, chama Enraizado. É muito bom esse livro. Depois a gente pode deixar algum link, alguma coisa? A gente pode colocar na descrição do episódio dos livros. Ah, beleza. Mas vou pensar melhor no que mais impactou, mas é meio difícil, assim, tem vários. Você falou 5 livros, pelo menos. Um pouco indeciso, talvez? Talvez, características da minha personalidade. E aí... Deixa eu pensar, o que mais? Se você pudesse... Não. Qual conselho você daria para uma pessoa que está passando por uma crise de identidade agora, assim? O que você faria para ela, tipo... Atitudes para ela tomar e coisas para ela ter em mente para chegar numa identidade mais definida, mais clara de quem ela é em Deus. Certo. Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão é você buscar isso em Deus. Não tem como a gente também falar, tipo assim, houve um coach de não sei o que e tal. Tipo assim, a resposta está na Bíblia, a resposta está em Deus. Então, o primeiro conselho é se aproxime de Deus. Porque aí Deus vai colocar pessoas ao seu redor, Deus vai Ele mesmo falar para você quem você tem que ser, quem você é, como Ele te enxerga. Então, buscar esse refúgio em Deus. Se você vive hoje uma crise de identidade, busque refúgio, busque entender o que Deus pensa sobre você, né? Então, a gente está cercado sempre de opiniões. Opiniões de o que os outros pensam sobre você, a gente está cheio, mas... tenta buscar o que Deus pensa sobre você. Então, isso já é uma coisa que vai mudar completamente ali a mentalidade. E aí, eu acho que a questão do autoconhecimento é importante também. Porque se você não se conhece o suficiente, você não consegue identificar as falhas de identidade, né? Então, por exemplo, eu, quando entendi minha personalidade, quando comecei a entender por que eu agia de tal forma, por que eu tinha medo de fazer coisas novas, por que eu tinha medo disso, por que eu era inseguro nisso, por que eu não expunha minha opinião nisso. Então, assim, eu comecei a entender a minha personalidade e, com isso, eu consegui identificar os pontos que eu preciso tratar, os pontos que Deus precisa tratar em mim, e eu posso, inclusive, chegar em Deus e perguntar a Deus... não sei, eu sou uma pessoa indecisa. O que você acha disso? Fala, filho, você é indeciso mesmo, mas eu te amo e você vai ficar decidido agora. Agora você vai ficar decidido já. Vai ficar decidido. E assim, tem vários aspectos que a gente precisa primeiro entender, aprender a identificar, sabe? Que a gente precisa e buscar a resposta em Deus. Então, eu acho que é isso. Dessa resposta, eu queria falar 2 coisinhas. Quando eu entendi um conceito na minha vida de psicologia até, é a questão de pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos são coisas que estão na sua cabeça, mas que não são verdade. E nós, humanos, temos a tendência de ter pensamentos que não são reais. E a gente precisa ter o discernimento de que eu não sou os meus pensamentos. Isso dentro teve até... Essa semana eu vi a questão do... Nem sei se esse termo realmente existe ou não, que é o toque religioso, que é a pessoa ela começar a ter pensamentos contrários a Deus, contra a vontade dela, e ela se culpa por isso. Porque a gente tem... Muitas pessoas não têm consciência de que os pensamentos delas não são reais. Então, tipo assim, aí é a questão de você buscar os pensamentos de Deus. Porque os nossos pensamentos do ser humano, de alma, etc., eles não são reais. E se a gente não tem essa consciência, a gente entra num espiral do tipo, se eu tô pensando isso é porque eu sou uma pessoa ruim. Não, a nossa mente, ela é um perigo. Então, tenha consciência de que pensamentos intrusivos e pensamentos que não condizem com quem você sabe que você é, não valide eles na sua vida. Tipo, peça pra Deus retirar mesmo esses pensamentos e peça pra você ter a mente de Cristo. Eu não vou lembrar qual versículo que é, mas é uma oração que eu tenho feito com muita frequência, que é tipo, Deus, renova minha mente e me dá a mente de Cristo. Porque a minha mente humana, ela é bem complicada. E aí, calma. E fala outra... o que você falou por último depois disso? Não lembro. Do autoconhecimento? Do autoconhecimento. Quando eu li o livro do Enagrama porque você falou, né, e tal, você recomendou. E quando eu entendi realmente a minha personalidade, muita coisa fez sentido. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre me cobrei muito. E, tipo assim, tinha uma frase que eu sempre adotei pra vida, tipo, faça bem feito ou não faça.
Então, só que aí eu achava que eu era uma pessoa perfeccionista. Eu sempre achei que a minha personalidade seria perfeccionista, e aí, quando eu fiz o teste pra saber qual tipo de personalidade eu era e tal, eu fiz inclusive com a minha terapeuta, e ela falou assim... E ficou meio que empatado o tipo 5, que é o observador, e o tipo... Não lembro qual que era, mas que era o perfeccionista. E ela falou assim, olha, eu não acho, dado todas as nossas sessões até agora, eu não acho que você seja perfeccionista, mas eu vou fazer algumas perguntas para entender realmente quem que você é. E aí, quando ela falou... Quando eu entendi que eu não era uma pessoa perfeccionista, cara, isso aliviou muita coisa em mim, porque ela falou assim, a pessoa perfeccionista... Realmente, assim, ela não faz nada, ela costuma procrastinar muito. E você não é assim, porque você faz uma coisa nota 8, mesmo se você sabe que não vai, tipo, porque ok, mas a pessoa perfeccionista, ela deixa de fazer algo, então ela, Porque tipo, é 8 ou 10. 80. Tipo, ou é 10 ou é 0, e você não. E eu falei assim, isso começou a ficar muito mais leve pra mim, do tipo, tudo bem, eu não preciso ser a melhor o tempo todo, não preciso ser sempre a aluna 10, a pessoa 10, Então, isso aliviou muito a questão também. Aí, quando eu entendi o tipo 5, a questão dos meus bloqueios emocionais, da minha frieza, Não, o tipo 5, ele é uma pessoa que ele separa sentimento e razão o tempo todo. Então, eu consigo... Tipo, é como se eu tenho que analisar uma situação, eu retirasse total meu psicológico daquilo e olhasse aquilo de uma forma muito fria e calculista. Inclusive, é a frase que define a personalidade tipo 5. Isso aliviou muito pra mim também. Acho que entender quem eu era e que as minhas características eram apenas características, não, tipo, uma pessoa ruim ou boa. Isso alivia muito o peso que a gente põe sobre nós mesmos, né? E eu aprendo a trabalhar em cima de quem eu sou. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa fria e calculista, e que eu tenho dificuldade de deixar as pessoas terem contato com quem eu realmente sou, então eu começo a trabalhar o meu lado mais humano. Então, é tipo assim, como que eu vou deixar as pessoas se conectarem comigo? Como que eu vou dar essa abertura para elas verem que eu não sou um ciborguezinho, uma pessoa sem coração? Sim, realmente. E tem uma outra coisa, acho que é interessante da gente pensar, que as pessoas também às vezes pensam, tipo assim, imagina que eu sou uma pessoa que estou vivendo uma crise de identidade, eu não sei quem eu sou e eu olho pessoas falando de identidade, só que às vezes eu posso pensar e falar assim, não, mas Deus chamou ele e Deus não me chamou. E assim, cara, essa é a visão mais errada de todas. Se você soubesse a minha história, você ia ver quão e assim, improvável de fato, era. Deus, ele chamou todos nós, sabe? E é uma coisa que, inclusive, contando o testemunho lá da minha conversão, um tempo depois, orando, Deus me falou, filho, aquele dia que você entregou 100%, eu sonhei com aquele dia, sabe? E eu sonho com aquele dia na vida de todos os meus filhos, não foi só você, sabe? Então, é uma coisa que, nossa, não, mas Deus te chamou, né? Um dia que Deus me chamar, eu vivo essas coisas aí. Mas não, assim, ele só tá esperando uma inclinação do seu coração, sabe? E essa inclinação do seu coração já vai... É de chegar diante dele e falar assim, pai, o que você acha que eu sou? Quem que eu sou pra você? E ele mesmo vai te responder de uma forma que você vai ver que ele te ama absurdamente e que, assim, ele vai te dar essa identidade, vai te mostrar quem você é, sabe? Um outro ponto que eu acho legal falar aqui, eu tenho total, tipo, uma história dentro da igreja, então, assim, calma que eu vou chegar no ponto. Eu, durante a minha caminhada com Jesus e tal, eu tive pontos altos e baixos, tive pontos que eu me afastei, tive pontos que eu fiz coisas, tipo, que eu sei que vão contra a palavra, etc. E hoje eu vejo muito também a questão do julgamento, do tipo, mas você errou demais. Duvido que Deus está usando você dessa forma mesmo. Ou, vamos ver até onde você vai. Coisas que eu escuto, tipo, até hoje. Tipo, vamos ver até onde você vai. Vamos ver quanto tempo dura esse seu tempo de avivamento. Então, porque as pessoas, elas gostam de olhar para o seu erro e falar assim, não, mas uma pessoa que viveu isso, que teve esse momento de falha, que teve esse erro, que teve esse pecado, não poderia viver o que você está vivendo hoje. Sim, eu posso. Eu posso em Deus. E aí a questão de... não ache só que Deus pega as histórias bonitinhas, não, porque Deus gosta das histórias bagunçadas. E eu sou muito prova disso, porque mesmo tendo crescido na igreja, tendo toda essa referência, etc., eu fiz muitas coisas das quais não são consideradas certas, e eu vejo ainda muita resistência das pessoas de falarem, mas uma pessoa, por exemplo, passei por um divórcio, uma pessoa divorciada, como assim? Deus vai usar você? Deus é contra o divórcio, etc. E tem muito essa resistência das pessoas invalidarem o seu testemunho. Sim. E isso é uma luta também, tipo, é uma questão de identidade. Eu não vou invalidar meu testemunho, porque não é por mim, é por Deus. Não é pela força do meu braço, é pela força dele, então... E ele faz questão de mostrar isso na Bíblia toda, na verdade. Ele escolhe os mais improváveis, todos
aqueles que ninguém escolheria, né? O rei Davi, que era o menorzinho ali, o mais novo, o Gideão, que era o da tribo menor, da família menor. Então, todos, ao longo da Bíblia toda, a própria genealogia de Jesus, que Tem a Ruth, a Raabe. sobre as mulheres, que vocês já comentaram em outro podcast também. Foi com a pastora Karina. Com a pastora Karina, Então, realmente é isso, sabe? Tipo, Deus vai escolher os mais improváveis e, tipo, cabe a gente a inclinar o nosso coração e querer ser usado por eles. Então, assim, deixar um recado pra vocês. Quando Deus me chamou, pelo menos, eu não estava no meu melhor momento de cristã. Pelo contrário, eu estava pelo momento, eu acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava quebrada, destruída. E a única coisa que eu fiz foi falar, Deus, eu não aguento mais. Eu sozinha não consigo e eu tô entregando pra você, eu tô renunciando no teu altar porque eu não aguento mais. Então, assim, não espere um momento de dor, um momento de crise. Não espere algo assim, ai, vai ser lindo, Deus vai me chamar, vai descer os anjos e eu vou ser chamada. Não, cara, você pode ir no escuro do seu quarto, pedir pra Deus e falar assim, Deus, tô entregando meu coração. Sim. Eu, pelas minhas forças, pelo meu entendimento, eu acho que não consigo, mas, tipo, se eu tiver a minha fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas podem acontecer, então... E eu acho também um erro muito comum é as pessoas acharem que elas podem se lavar pra entrar na presença. Então, elas falam assim, não, mas eu... Puta, olha aqui, ó, eu já pequei tanto, não vou chegar diante de Deus assim. Sendo que, na verdade, é Deus que te lava quando você chega sujo na presença dele. Você não tem você não tem a menor capacidade de se lavar, de se limpar. Você não precisa tratar os seus pecados para depois ir para Deus. Deixa Deus tratar os seus pecados e você só fica ali, esperando. É isso. É sobre isso. Bom, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Fechou. Muito obrigada, João, por ter participado. Espero que você tenha gostado. E é isso. Quer deixar um recadinho para as pessoas, suas redes sociais, alguma mensagem? Fique à vontade. Amei participar, foi muito bom. E valeu, gente. Valeu para quem assistiu. Valeu, Matheus, Isadora, Juliana, todos os meus fãs. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também do episódio. E eu estou à disposição também, porque eu sei que várias pessoas podem ter várias dúvidas, então quem quiser falar comigo no privado, me chama. Vou ficar feliz em conversar, discutir e entender e aprender com vocês também. É isso aí, galerinha. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau. O pai espirrou no fubá. Porque eu sei que tudo isso é sobre o seu reino, Pai, não é sobre a gente. E eu te agradeço, Deus, porque o teu Espírito habita em nós e o teu Espírito é que fala através de nós. E por isso eu te peço, Pai, que o Senhor coloque as perguntas certas no coração da Ana, que o Senhor coloque as respostas certas no meu coração, Pai. E que tudo que fluir aqui seja o teu Espírito orquestrando e movendo tudo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo isso e nós te pedimos pela tua companhia, Espírito Santo. Que você esteja aqui fluindo nesse podcast junto com a gente, em nome de Jesus. Amém.